Amém, glória a Deus, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós louvamos ao nosso Deus e glorificamos ao nosso Deus por conta disso. Amados, nós temos nos debruçado na palavra de Deus já há 2 domingos acerca da vontade do Senhor. Nós temos buscado essa vontade de Deus revelada por meio da sua palavra. E nós já percebemos que o Senhor tem alguns aspectos dessa vontade dele manifestada para nós. O Senhor deseja que nós sejamos salvos, amém? Amém. O Senhor deseja que nós sejamos santos, amém? Amém. O Senhor deseja que nós sejamos submissos a Ele, à sua vontade, consequentemente à sua palavra. E o Senhor também deseja que nós sejamos obedientes, que nós tenhamos a palavra de Deus como nós costumamos dizer, única norma de fé, única regra e única maneira prática pela qual vamos conduzir as nossas vidas. E glória a Deus por isso. Hoje nós vamos ver apenas mais 2 aspectos da vontade de Deus manifestada pelas nossas vidas para cada um de nós. Então eu vos convido a abrir as vossas Bíblias na Epístola de João, a primeira delas, 1 João, capítulo de número 3. Nós vamos começar inicialmente apenas pelo versículo 14. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 14. Primeira João, capítulo de número 3, versículo de número 14. Amém? Diz assim a palavra: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, grandioso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, e gratidão, ó Deus, nós exercemos aqui nesta hora, por tudo que o Senhor já nos permitiu fazer enquanto povo, família tua reunida aqui em teu nome. Por cada oração, leitura, ó Deus, por cada louvor, ó Deus, que podemos alçar ao teu trono de glória e graça por meio da nossa adoração, que expressa o nosso amor para com o Senhor. E este amor só é possível porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, agora diante da tua palavra e deste momento, Deus, em que acalmamos as nossas mentes, os nossos corações, nós fazemos um pedido ao Senhor. Fala conosco. Conduz, ó Deus, esse tempo, ó Deus, de estudo, de meditação, de pregação da tua palavra, ó Deus, sob, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito, para que cada um de nós possa receber do Senhor aquilo que nos anima, aquilo que nos exorta, aquilo que, ó Deus, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquilo que nos converte e renova e fortalece a nossa fé no Senhor. É a nossa oração e é a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. O primeiro aspecto revelado da vontade do Senhor para nós nessa noite, sobre o qual nós vamos falar, é o amor de Deus. João é bem claro ao dizer: sabemos, pois, que aquele que ama ao Senhor saiu da vida, da morte para a vida. O que ele quer dizer com isso, em outras palavras, é que não existe vida naqueles que se movem pelo ódio. É que não existe vida naqueles que se movem com pensamentos vingativos. É que não existe vida naquele que se move a partir do desejo de mal para os outros. Pelo contrário, há vida naqueles em que o coração está cheio de amor. A vida naqueles que foram alcançados por este amor de tal maneira que mudaram o seu coração. Nós sabemos que passamos da morte para a vida por conta do amor de Deus presente nos nossos corações e pela maneira como manifestamos esse amor uns para com os outros. Alguém pode chegar para mim e para você dizer: eu sou crente, eu sou espiritual, eu sou alguém cheio da presença de Deus. E você vai poder confirmar isso ou não a partir da vida dessa pessoa em comunhão com as outras. A partir da vida dessa pessoa na sua relação, seja familiar, seja pessoal, seja em qualquer esfera que for.
Porque João é bem claro, sabemos que passamos de uma coisa para outra, da morte para a vida, por conta do amor que está presente. Vida cristã é muito mais do que estética, é muito mais do que comportamento, é muito mais do que seguir ou não regras. É sobre a manifestação vívida, observável e latente do amor de Deus nos nossos corações. É isso que legitima a nossa jornada. É isso que legitima aquilo que a teologia vai chamar de novo nascimento, de regeneração, de nascer de novo. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, aqueles que experimentaram a experiência da conversão, da qual o apóstolo Paulo vai dizer, e essa experiência nos faz novas criaturas, que deixam as coisas velhas para trás e que vivem a partir de uma vida nova. Mas essa experiência é validada, essa experiência é confirmada a partir do amor que nutrimos e demonstramos na prática uns pelos outros. O mesmo apóstolo Paulo que escreve sobre essa experiência de nova criatura também escreve aos Gálatas. No capítulo 5, no versículo 22, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é, dentre muitas coisas, ele começa dizendo amor. O fruto do Espírito é amor. A manifestação visível da presença de Deus nas nossas vidas é o amor. A maneira como recebemos o amor de Deus é a maneira como expressamos esse amor de Deus. E esse amor ele inclui alguns aspectos práticos que são extremamente difíceis, porém necessários a cada um de nós. Em seu grande sermão da montanha, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo de número 5, a partir ali do versículo 43. Ele vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu, o Senhor Jesus Cristo, vos digo o seguinte, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. A lógica é invertida. Ele vai ainda dizer, olha, vocês precisam ser assim como o Pai de vocês é, perfeito. E antes disso ele vai dizer, se alguém lhe pedir a capa, dê-lhe também a túnica e o que mais ele quiser levar. Se alguém vier em sua direção para lhe pedir emprestado, não desvie o seu caminhar de encontrar-se com ele. Vá até ele e acuda-o na sua necessidade. Essa é a lógica do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira como ele nos manda amar. E ele vai justificar isso porque o Senhor age assim. O Senhor faz raiar o sol sobre os bons e os maus e manda a chuva na casa dos justos e dos injustos. Ele derrama o seu amor sobre todos sem distinção. Se você se esquecer de tudo que a gente estiver falando ao longo dessa pregação, lembre-se de uma coisa, você é amado por Deus. Amém? Você é amado por Deus. O Senhor te ama e o Senhor faz isso com todo o seu coração. Ele também vai manifestar o seguinte, talvez a parte mais difícil desse texto ali do Sermão da Montanha. Ele vai dizer, olha, não resista ao homem mau e a qualquer um que lhe ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. A qualquer um que lhe ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. A gente olha para esse texto pensando, como assim? Porque qualquer um de nós, ao ouvir esse conselho de uma outra pessoa, pensaríamos, não. Como é que eu já levei uma, perdão da expressão, bofetada na minha face direita e agora eu vou oferecer a outra para receber uma outra bofetada? Não é justo, ele vai me dar duas. E eu não vou poder descontar, eu não vou poder revidar, eu não vou poder devolver nenhuma. Mas é exatamente isso que o Senhor nos ensina. Se nós disséssemos isso para alguém, dizendo, olha, eu sirvo a um Deus que diz que se eu tiver que apanhar, eu vou ter que apanhar dos dois lados da minha face. A pessoa perguntaria para ele, o que você está fazendo servindo a esse Deus? Se nós disséssemos isso para um amigo, essa pessoa certamente não nos daria crédito. Essa pessoa, como um bom nordestino, diria, está doido? Eu vou me vingar, jamais vou levar desaforo para casa. Mas a lógica não é sobre vingança. A lógica não é sobre os nossos relacionamentos. É sobre aquilo que Deus fez por amar demais a cada um de nós.
E a lógica não é sobre levar desaforo para casa. A lógica é sobre levar o desaforo para a cruz. Porque foi para a cruz que Jesus Cristo levou o desaforo do meu, do seu, do nosso pecado. Para que em Cristo nós pudéssemos receber o amor de Deus, a graça de Deus. Então, da próxima vez que você estiver passando por algo em que o seu nível de amor seja desafiado, lembre-se, leve para a cruz. Lembre-se do sacrifício de Jesus. Lembre-se do que ele fez para demonstrar amor por você. Para que você possa, então, saber que um sacrifício a mais, um sacrifício a menos não faz diferença nenhuma diante do grande sacrifício que o Senhor realizou por cada um de nós. E por que ele realizou isso? João 3,16, porque amou a humanidade de tal maneira. De tal maneira. É nesse ponto e a partir daí que a gente precisa mudar a nossa maneira de viver. Quando temos a cruz como tendo o sacrifício de Jesus como objeto e objetivo da nossa vida, no nosso alvo, toda a nossa lógica é mudada. Não existe mais desaforo grande, não existe mais pessoas que nos impeçam de ser amadas. Mas todo mundo, por mais fácil ou mais difícil que seja, será alvo do nosso amor, por conta do que nós somos alvo do amor de Deus. Então a lógica do amor de Deus e do amor que ele manda que nós tenhamos como seus filhos é aquela que não se vinga vingando, mas é aquela que talvez se vinga morrendo. É aquela que é permeada de generosidade, de amor. Então, nesse ponto de vista, o cristão prefere ser vítima do que vilão. Prefere apanhar do que bater. Prefere morrer do que matar. Prefere dar a outra face do que revidar a primeira bofetada. É nesse sentido que a gente vai compreender que nós vencemos o mal. O apóstolo Paulo interpreta muito bem isso quando escreve aos Romanos e diz, olha, não pensem que o mal se vence com mais mal. Mas como é que se vence o mal? Com o bem. Com o bem. É nesse sentido que a gente vai então compreender que o mal não nos vence quando a gente aparentemente perde. Mas o mal nos vence quando nós permitimos que ele adentre no nosso coração e faça-nos ser movidos a partir dele. A água que está tocando o casco de um navio não pode afundá-lo. Qual é a água que afunda esse navio? Aquela que adentra nele. Então, por mais que você tenha contato com a maldade do mundo, por mais que você sofra neste mundo mal, por mais que as pessoas se levantem para ferir você, para machucar você, saiba que é aí, a partir desse sofrimento que você está sendo aperfeiçoado. O autor de Hebreus diz que Jesus é aperfeiçoado por meio do sofrimento. E se nós somos aperfeiçoados e estamos sofrendo pela causa de Cristo, para manter o testemunho cristão, para manter a nossa fé e a defesa dos princípios que nós cremos e que Jesus nos ensina e que é a vontade de Deus, então nós estamos glorificando ao nome desse Deus, assim como Jesus glorificou ao nome do Pai. É a partir da lógica do amor. E por isso ele é vontade de Deus para as nossas vidas. E por isso ele é parâmetro de Deus para nós. E por isso o texto que começamos a ler, que é a base desse ponto, vai nos dizer, nós sabemos que passamos da morte para a vida, por causa do amor que nutrimos uns pelos outros. Não sou eu que vou dizer para você se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É você mesmo. É o Espírito Santo que habita em você e que você permite falar a sua consciência, que vai dizer realmente você é alguém que passou da morte para a vida. Ou que nesse momento está dizendo, olha, eu não sei se você realmente é alguém. Por quê? Porque antes de chegar no culto, você estava planejando uma vingancinha. Você estava planejando uma maldadezinha. Você alimentou no seu coração algo contra alguém que lhe fez alguma trairagem, alguma dificuldade, ou lhe trouxe algum problema. É preciso amar, e é preciso amar sob a lógica de Deus. Não só os que nos amam de volta, mas principalmente aqueles que manifestam por nós ódio, raiva, rancor ou qualquer sentimento dessa natureza. O Senhor tem
a sua vontade revelada, clara nas Escrituras, e a vontade dele é que os seus filhos vivam e exerçam este amor fraterno, porque foi este amor que o Senhor derramou por nós. A segunda verdade, eu falei que falaria apenas de duas, é aquilo que vai ser a consequência deste amor. É o perdão que Deus manifesta a cada um de nós. E eu queria ler alguns salmos com vocês. O primeiro, Salmo de número 32. Então vamos lá na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, abrirmos o Salmo 32 para ver o que o salmista fala acerca do perdão. Salmo de número 32. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, ó: como é feliz, ou na expressão comum da tradução, bem-aventurado, aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há falsidade ou hipocrisia. Enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Mas de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas transgressões. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O Salmo 32 é uma expressão do caráter perdoador de Deus para conosco. É a manifestação do caráter misericordioso do Senhor, longânimo, daquele que tem prazer em fazer o bem, mesmo para aqueles que lhe fazem mal. Porque quando pecamos, nós pecamos contra o Senhor. Contra ti, somente pequei. É o que diz o Salmo 51. Então precisamos compreender que o pecado fere o coração de Deus, mas o Senhor, em sua infinita graça, misericórdia e amor, decide perdoar-nos por sua livre e espontânea expressão livre da vontade. E esse caráter perdoador nos faz exatamente sentirmos-nos como um salmista. Ele diz: bem-aventurado, feliz, realizado, satisfeito, leve é o homem que recebe o perdão da parte de Deus. É a mulher que recebe o perdão da parte de Deus. E por que o homem ou a mulher que recebe o perdão da parte de Deus é feliz, é alegre, está satisfeito e vive de maneira leve e realizada? Ele explica no decorrer do salmo. Ele diz: primeiro, porque ele tem a sua transgressão perdoada. A sua falha, o seu erro, o seu alvo errado, a sua maneira de andar contrária à vontade de Deus é perdoado. Em seguida, ele vai dizer que ele tem o seu pecado coberto. E aqui eu preciso abrir um parênteses: coberto e não encoberto. Apesar dos dois serem adjetivos e das palavras serem muitas parecidas, o significado é bem diferente, porque coberto tem a ver com abrigado, resguardado, tapado, aquilo que tem cobertura, que é defendido, que é revestido ou sobre o que é dito, está pago. É isso que é coberto. Encoberto é aquilo que está em secreto, escondido, oculto, disfarçado, clandestino, enevoado. O Senhor não encobre os nossos pecados, o Senhor cobre os nossos pecados. E cobre com o quê, pastor? Com o bendito e maravilhoso sangue de Jesus. Amém? É com este sangue que Ele nos lava, é com este sangue que Ele nos purifica. E é com este sangue, segundo o próprio salmista, em outro verso, Ele vai nos fazer mais alvos do que a neve. O amor do Senhor, que perdoa ofensas imperdoáveis, faz com que nós nos sintamos felizes, alegres. E essa precisa ser uma manifestação da natureza e da presença de Deus nas nossas vidas. A alegria de saber que, independentemente das circunstâncias, dos problemas e das dificuldades do dia a dia, eu sou alguém que foi perdoado, que foi perdoada por Deus e que terei da parte do Senhor absolvição, não porque sou bom, mas porque o Senhor
se ofereceu no meu lugar para pagar a conta que era enorme, que eu não daria conta de pagar sozinho dos meus próprios pecados. Ele continua dizendo que este homem é feliz porque neste homem o Senhor não imputa maldade. Ou seja, o Senhor não pega o pecado e derrama sobre as costas desse próprio homem. Ah, então o Senhor é injusto, porque o Senhor não culpou esse homem. Quem foi que levou a culpa? Jesus. Jesus satisfez a justiça de Deus ao ser perfeito, mas se tornar pecador por causa de mim, de você e das nossas transgressões. Ele continua dizendo que este homem é feliz porque ele teve o seu espírito limpo do engano. Ele não vive uma vida dupla, uma vida dúbia, uma vida como alguém que está com máscara, como alguém que está disfarçado, como alguém que tem dois tipos de personalidades. Não. Este homem é um só, em qualquer lugar que ele esteja, por onde quer que ele vá. E este homem tem a certeza de que ele é imperfeito, porém é perdoado. Que ele é odioso, porém é amado. Que ele teria tudo para ser infeliz, porém ele é feliz por causa desse amor, desse perdão de Deus sobre a sua vida. E é este homem que tem a atitude de fazer o que o salmista fez no versículo 5. Voltemos para ele, por favor. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E qual é a atitude do Senhor? Perdoar a culpa do meu pecado. Sempre que o inimigo está agindo sobre a vida do cristão, ele age em termos de acusação. Ele traz à nossa mente, ele traz ao nosso coração momentos em que nós decepcionamos a Deus. Momentos em que nós fomos além daquilo que Deus queria que a gente fosse. E junto desses flashbacks nada positivos, ele diz assim, ó, tá vendo? Não tem como você ir para o céu, não tem como você ser salvo, não tem como você viver bem, porque você é alguém que peca, você é alguém que engana, você é alguém que mente, você é alguém que faz tudo o que o Senhor diz que não é para fazer. Mas se você é crente, você fez isso aqui que o salmista diz. Você confessou os seus pecados. E no que você confessou os seus pecados com sinceridade, você abandonou-os. Ou seja, você não mais viveu naquela prática pecaminosa. E no que você abandonou esses pecados, o Senhor fez o que era dele fazer. O que faz parte do caráter do Senhor. O que faz parte da misericórdia do Senhor. Que é te perdoar. Que é te receber de volta. Que é te abraçar. Quando o Senhor está ali travando um diálogo no final do seu ministério, do meio para o final do seu ministério com os líderes judeus, ele conta uma parábola muito conhecida no Evangelho de Lucas, a parábola dos dois filhos. E aí ele fala sobre aquele filho que pede a herança de forma antecipada, ou seja, que no seu íntimo diz para o seu pai, o Senhor já não tem mais valor para mim, tudo que eu quero do Senhor é apenas o que o Senhor pode me dar e não o seu contato, o relacionamento, a vida com o Senhor. E este filho sai para viver de forma dissoluta. Quando toda a sua herança se esvai, ele é forçado a ter um trabalho que para judeu era injusto, indigno e muito vergonhoso até de se mencionar. E lá, cuidando dos porcos, envergonhado, tendo necessidade, fome, inclusive, ele se lembra dos trabalhadores do pai. E aí ele ensaia um discurso de arrependimento. Ele diz, olha, eu vou voltar. E quando chegar lá diante do meu pai, eu vou dizer, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho, me trata pelo menos como um dos teus funcionários, porque eu sei que se eu me tratar assim, eu terei uma vida melhor do que a que eu estava levando por aí afora. E aí ele trilha o caminho de volta. Quando ele trilha o caminho de volta, que seu corpo aponta no caminho para casa, e o pai o enxerga à distância, a Bíblia diz que o pai não espera ele chegar, lhe dá um sermão, lhe põe de castigo, e ele vai então ter um tempo lá para poder pensar no que ele fez. Não. A Bíblia diz que o pai corre ao seu encontro. Não liga se ele está fedendo da viagem, do seu trabalho de cuidado com os porcos ou qualquer outra coisa. Lhe dá um abraço, um beijo e lhe restaura a posição de filho. Dá uma festa para que todos possam testemunhar aquilo
e diz: eu estou me alegrando, porque este filho estava morto, mas hoje vive. Esse filho estava perdido e foi encontrado. É assim que o Senhor age para conosco, amém? Não importa o que você tenha feito, como você tenha feito e há quanto tempo você fez. O Senhor, como este Pai amoroso e perdoador, te restaura a posição de filho todas as vezes que você confessa, que você se arrepende e que você abandona, seja qual for o seu pecado. O Senhor nos ama e o Senhor nos perdoa. E isso é confirmado por outros textos. Eu disse que a gente veria alguns salmos, e o segundo é o Salmo 103. Vejamos, por favor. Salmo 103, para que a gente possa reforçar essa compreensão sobre o perdão de Deus para as nossas vidas. Salmo 103. Olha como é a manifestação desse perdão de forma prática sobre cada um de nós. Salmo 103, assim como o Salmo 32, começa com uma expressão, lá bem-aventurado, aqui com uma expressão de louvor e adoração a Deus, dizendo assim, ó, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor toda a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele, quem? O Senhor, que perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças e que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Glória a Deus. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os temem. E olha só essa verdade. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Amém? Esse é o caráter do Senhor. Perdoa todas as nossas iniquidades. Sara todas as nossas enfermidades. Redime a nossa vida da perdição. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está tão alto e longe da terra, assim a misericórdia do Senhor para conosco. Incomparável, sem limite, algo grandioso. Mas o final é surpreendente, porque o Senhor diz assim, tal qual a distância do Oriente para o Ocidente, assim o Senhor afasta nós das nossas transgressões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor te perdoa, Ele não usa o teu pecado para te ameaçar. O Senhor não é o autor daquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. Não. O Senhor não joga na tua cara as iniquidades que já foram por eles perdoadas, das quais você se arrependeu, você confessou, você se afastou. Existe muita gente deprimida nos dias de hoje, porque ainda não recebeu, não aceitou e não abriu o coração para o perdão que Jesus já derramou sobre a sua vida. Existe muita gente sofrendo por conta de pecados que foram cometidos na infância, na adolescência, ou que foram sofridos durante a sua existência, dos quais essa pessoa já confessou, já se arrependeu, já abandonou, mas cuja sua mente, e aí não é influenciada por Deus, e nem pela palavra de Deus. A sua mente humana ou influenciada pelos pensamentos mundanos continua acusando. Quem acusa não é Deus, quem acusa é o diabo. O Senhor perdoa, o Senhor se esquece, o Senhor deixa para lá, o Senhor nos dá nova vida e faz com que as coisas velhas fiquem exatamente onde elas devem estar, no passado. Eu comentava hoje com a minha esposa, aliás, nesses dias, ao longo desse fim de semana, que a gente tem 3 tempos e a gente só pode viver em um deles. A gente não pode viver no passado, porque simplesmente ele não volta e não há nada que nós possamos fazer para mudar isso, nem para mudar a nossa conduta
no passado. Nós não podemos viver no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Nós não sabemos como ele será, nem como nós nos portaremos diante dele. Nós precisamos viver, portanto, no presente. O único tempo possível em que alguma coisa pode ser mudada é o aqui e o agora. As pessoas vivem no passado e vivem deprimidas por causa disso. As pessoas estão ansiosas porque pensam demais no futuro. E as pessoas estão desconectadas da vida como ela é, porque estão se esquecendo de viver o presente. Hoje, você está diante do Senhor, na casa do Senhor, e o Senhor está falando que te ama, mas o Senhor está falando também que te perdoa. Não se esqueça disso. Entregue esse passado para o Deus que já perdoou e saiba olhar para o futuro com esperança. Porque esse Deus que cuida, que ama e que perdoa, embora você ainda não esteja, Ele já está lá no futuro te garantindo vida e vida abundante. Amém? Mas a palavra de Deus continua, e eu vou para o último texto para caminhar com vocês, lá em 1 João. Não poderia falar sobre perdão sem falar desse texto, 1 João, porque ele vai confirmar a verdade dos Salmos e a verdade da vontade de Deus sobre amor e perdão para as nossas vidas. 1 João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Quero ler do versículo 1 até o versículo 10. 1 João 1, de 1 a 10. Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. A vida se manifestou a nós, e nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que esta vida estava com o Pai, e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E escrevemos estas coisas para que a alegria de vocês seja completa. E essa é a mensagem que dele nós ouvimos e que transmitimos a vós. Deus é luz e não há nele treva alguma. Senão, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sabe, o testemunho do salmista é um testemunho de fé. O testemunho de João é o testemunho de uma fé que viu aquele que é capaz de perdoar pecados. É por isso que João, no começo da sua epístola, disse assim: nós vimos, ouvimos e apalpamos, ou seja, pegamos, tivemos contato. Com quem? Com Jesus, aquele que perdoa e purifica os nossos pecados. João não foi apenas uma testemunha ocular e alguém que andou com Jesus para ver as outras pessoas serem curadas, para ver as outras pessoas serem libertadas, mas João foi alvo deste amor, foi alvo desta cura, foi alvo deste perdão. João, em suas epístolas e no seu evangelho, fala muito sobre amor. Mas é João e seu irmão Tiago, que caminhando com Jesus em determinado momento, vai pregar em uma das vilas, mandado por Jesus, e aqueles não querem ouvi-lo, e ele volta para Jesus e diz assim: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para mandar cair um fogo, terremoto e trovões sobre aqueles que não nos ouviram? Ou seja, João foi alguém que teve que aprender com Jesus sobre amor. Teve que aprender com Jesus sobre amar. Teve que aprender com Jesus sobre a manifestação verdadeira e eficaz na vida do crente, que é este amor, que é este perdão. E agora ele escreve a sua epístola, provavelmente perto do fim da sua vida, com muita ternura, chamando os cristãos novos na fé de filhinhos. Filhinhos, o Senhor se manifestou
E a vida que estava com ele se manifestou no meio de nós. Nós vimos, ouvimos, sentimos e pegamos. E a vida é esta. Ele vai dizer no seu evangelho: conhecer a Deus e conhecer a Jesus, o Cristo. E o perdão é esse. Confessando os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel não só para perdoar, mas para nos purificar de toda impureza. Irmãos, diante dessa verdade revelada sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, Deus nos ama, Deus nos perdoa. Só nos resta receber, abraçar e acolher esse amor de Deus. Da parte do Senhor, Ele está manifestando isso por meio da sua palavra. E da parte nossa, nós precisamos manifestar por meio da fé, por meio da crença, do acreditar verdadeiramente nisso e confiar nisso a nossa vida, a nossa existência. Aquele que é desde o princípio, aquele que foi e sempre será, espera que nós sejamos pessoas que o amem como Ele nos ama. Pessoas que perdoam como Ele nos perdoa, porque é assim que Ele espera que a sua igreja venha viver. O culto dessa noite não pode terminar de uma maneira diferente, que não seja aqueles que têm compreendido essa mensagem. Aqueles que compreenderam a necessidade de amar, é a necessidade de perdão e de perdoar que todos nós temos, de estarmos na presença desse Deus, de buscarmos a esse Senhor em oração e em súplica, para que se de alguma maneira não temos amado como Ele nos ama, Ele possa nos corrigir e nos ajudar, para que de alguma maneira não tenhamos perdoado como Ele espera que a gente tenha perdoado, nós possamos corrigir e aprender a perdoar. Portanto, eu convido a cada um de vós que baixe as vossas cabeças, para que a gente possa orar a esse Deus que é amor, a esse Deus que é perdão e a esse Deus que cuida de todos nós. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, Pai, nessa hora, ó Deus, em que diante da Tua palavra nós somos expostos, ó Deus, a este amor, a este cuidado do Senhor para conosco, a essa manifestação da Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus, por meio do amor e do perdão. Nós queremos, ó Deus, pedir do Senhor que nos ajude. Quantas vezes, ó Deus, falhamos em demonstrar o amor que o Senhor demonstrou para conosco, ó Deus, uns para com os outros. Quantas vezes falhamos, ó Deus, em demonstrar o perdão que o Senhor tem para conosco dia após dia, o seu longo ânimo, ó Deus, em nos abençoar. A nossa falta de paciência, a nossa falta, ó Deus, de compreensão de que o perdão, ó Deus, é o que faz com que as nossas relações sejam possíveis. Afinal de contas, quem é perfeito? Afinal de contas, quem não falha, não erra, quem não comete, ó Deus, de alguma maneira, ó Deus, uma situação que fere o coração do outro? É preciso perdoar para se viver. É preciso amar para se perdoar. Mas é preciso crer em Ti para viver amor e perdão diariamente. Ajuda-nos, ó Deus, nisso. Põe, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, essa compreensão, para que as nossas relações, ó Deus, interpessoais reflitam a nossa relação vertical contigo. Para que, ó Deus, a nossa maneira de viver possa ser, ó Deus, a bandeira que vai testemunhar da salvação que o Senhor otorgou a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a refletir, a frutificar e a manifestar, ó Deus, a Tua presença nas nossas vidas. Sabemos que ela é real. Sabemos, ó Deus, que os nossos corações estão, ó Deus, sendo a habitação do Teu Santo Espírito. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a conter, a controlar, a manifestar, ó Deus, este Santo Espírito por meio da nossa vida prática. Se há alguém a quem precisamos perdoar, ó Deus, que possamos manifestar isso livremente. Da mesma forma, se há alguém, ó Deus, a quem devamos pedir perdão, que também, ó Deus, o Senhor revele isso ao nosso coração. Mas, sobretudo, ó Deus, se esse alguém é o Senhor, e se de alguma maneira, ó Deus, temos caminhado por meio de transgressão, de iniquidade, e de um caminhar, ó Deus, que não condiz com a Tua vontade, a nossa oração é que o Senhor nos perdoe. A nossa oração é que o Senhor nos converta, ou seja, nos faça mudar de direção,
A nossa oração é para que, ó Deus, as verdades aqui explanadas, segundo a Tua palavra, ó Deus, possam ser reais sobre as nossas vidas e que o Senhor afaste de nós essa transgressão tal qual é distante o Ocidente do Oriente. Para que, ó Deus, vivamos a Tua vontade, para que sejamos bem-aventurados, felizes e tenhamos uma vida plena, leve e realizada na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Traz sobre nós essa bênção de amor e de perdão. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja para continuar em espírito de oração e quero falar com você que nos visita. Você que ainda não tem manifestado essa vida na presença do amor do Pai. Essa vida de perdão sendo recebida pelo Pai. E deseja fazer isso, você tem a oportunidade nesta hora. Basta você ficar de pé, basta você levantar uma de suas mãos que eu quero orar por você. Eu tenho também, e o Senhor me pede para fazer um segundo convite, porque talvez você já tenha feito uma decisão para receber esse amor e este perdão, a salvação otorgada por Jesus. Mas isso foi há algum tempo, e desse tempo para cá você andou distante dos caminhos do Senhor. O Senhor hoje te convida a retornar para essa casa, para este lugar, para esta família, mas sobretudo para os braços do Pai, que derrama amor, que derrama perdão, que derrama salvação. Se o seu desejo é renovar o seu compromisso com o Senhor, se o seu desejo é se reconciliar com Deus, você também pode levantar uma de suas mãos ou ficar de pé. E nós queremos orar com você, por você, e dizer: seja bem-vindo ou bem-vinda à família de Deus. Não é o meu insistir, o meu muito falar que vai te convencer, isso se dá pelo Espírito Santo. Mas se depois da nossa oração final você quiser manifestar isso, nos procure, fale conosco, para que a gente possa ter esse conhecimento e orar pela sua vida, abençoando a mesma. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, finalizando o culto dessa noite, lembrando os irmãos da reunião logo após o final do culto. Eu vou aproveitar a presença do pastor Delci. Pastor, ore aqui, por favor, nos abençoe com a oração final neste culto, né? Pastor Delci é o pai da Catherine, pai da Camila, está ali com a sua esposa, com o seu genro Chiquinho, e vai orar, nos abençoando nesse momento de final de culto. Graça e paz, amados irmãos. Amém. É uma honra, é um privilégio estar aqui na casa do Senhor. Antes da oração, eu quero agradecer aos amados irmãos, ao pastor, pelo privilégio de ter a minha filha cuidada por um homem de Deus, por vidas amadas, queridas pelo Senhor. Amém. É um privilégio poder levar minha filha de volta para casa por um mês. Um mês. O noivo já disse, ela vai ficar só um mês, pastor. Então, tudo bem, é um mês que eu vou aproveitar ao máximo. Bastante. E saber que estou levando ela de volta para casa com a sua vida espiritual mais aguçada. Porque, como os irmãos perceberam nas vezes que ela pregou, o que eu mais pedia e orava é para que ela fosse uma mulher afíncua na palavra do Senhor. Amém. E os irmãos puderam provar isso. Amém. E que Deus possa abençoar e guardar a vida de cada irmão que pôde abençoar a vida da minha querida e amada filha. Amém. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, que a tua divina graça e misericórdia, Senhor Deus, através da tua palavra, através dos louvores cantados, Deus, através da presença do teu Espírito, seja com o teu povo. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Deus, esta palavra que foi lançada nesta manhã, nesta noite, ó Pai, nós sabemos que ela não voltará vazia. Senhor. Amém, Jesus. Ela será, Deus, ela foi plantada em nossos corações e em terreno fértil, ó Pai, e nós vamos ver logo mais frutificar, ó Deus, e dar muitos frutos. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta igreja. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Abençoa o teu servo, ó Pai, ao qual tem a responsabilidade de conduzir, ó Deus, o teu amado rebanho, Senhor Deus, rumo às mansões celestiais. Amém, Jesus. E a palavra que ele lançar a cada evento, a cada culto, Senhor Deus, seja aprovada por ti, dirigida amém. Por ti. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor, que habita no meio de nós, se alegre e aprove daquilo que ele disser. E que vidas reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém, Jesus. Ó Deus, peço a ti também, Pai.
um bom retorno para o nosso lar, Pai. Que nós estamos retornando na terça-feira pela manhã. E que a Tua graça, Senhor Deus, nos permita chegar até Senador La Roque, debaixo da Tua santa e maravilhosa presença. Amém. E aqueles que ficarão aqui, Senhor Deus, possam aproveitar, ó Deus, do privilégio que é viver em uma cidade que é guardada pelo Senhor Jesus. Amém. Onde tem homens e mulheres temente a Ti. Abençoa, Papai querido, o retiro que vai realizar, Pai. Que vidas tenham um real encontro contigo, ó Pai, naqueles dias maravilhosos. Que a juventude possa sair fortificada, ó Pai. Que as crianças possam desenvolver e crescer vendo o exemplo, Senhor Deus, dos mais velhos, ó Pai, dedicarem as suas vidas a Ti. Amém. Ó Deus, e aqueles que não vão participar do retiro, Senhor, perdoa eles, ó Pai, e que eles possam, Senhor Deus, ver que eles estão deixando dias melhores, dias agradáveis, dias perfeitos na Tua presença, ó Pai, por algo que muitas vezes não vai Te agradar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a noiva de Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor.